51 O complô de cada um. Rafael despediu-se de Patrick virando-se para o delegado que colocava o paletó, franziu o senho. Imaginando o que acontecera que o delegado não poderia lhe falar por telefone no homem mais velho o encarou sério. Vamos ao presídio, o Ivil quer nos ver. Disse apertando as têmporas. O assunto que o senhor só queria me falar pessoalmente, era esse? Perguntou intrigado, não era exatamente o que esperava, não que estivesse esperando por alguma coisa especificamente. Exatamente, aconteceu alguma coisa, ele disse que era urgente. Mas o caso do garoto também era, e ele já estava aqui esperando. Disse saindo. Achei melhor resolver logo isso. O senhor parece cansado. Aconteceu mais alguma coisa? Perguntou preocupado. Quando eu penso que as coisas estão se ajeitando, gemeu frustrado a propósito. Quando voltarmos gostaria que você falasse com o Luan. Você tem mais jeito com essas coisas delicadas. Rafael coçou a cabeça. Não sabia de onde o delegado tirou que ele tinha jeito com situações delicadas. Não fazia ideia de como falar de um assunto tão íntimo e pessoal com um amigo. Mas fazer o quê? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Apenas assentiu seguindo-o até o carro, ainda com a sensação de que estava acontecendo alguma coisa a mais. Como de costume, chegaram ao presídio e foram direto para a sala do diretor. Ele sabia que o homem não gostava de receber a visita do delegado, e menos ainda quando ele estava junto. Não compreendia qual era seu problema com ele, a sala estava vazia. Rafael franziu a testa, encarando o chefe. Estranho, ele raramente sai dessa sala. Resmungou o delegado. Com um sentimento estranho, Rafael passou as mãos pelos braços arrepiados. Seguindo o delegado que já deixava a sala, puxou-o pelo braço para falar que havia algo errado. Quando dois guardas correndo, passou por eles. Entreolharam-se intrigados. Não pelo fato dos guardas estarem correndo, mas de suas expressões. De comum acordo, em silêncio, correram atrás dos homens. O silêncio estava fora do comum. Nas raras vezes em que Rafael estivera ali, havia algum barulho. Alguns presos faziam piadas de mau gosto com eles. Outros juravam que eles pagariam quando conseguissem sair dali. Inquieto coçou a cabeça. No local estava estranho e quieto demais. Parou de correr observando atentamente ao redor. As celas estavam todas vazias, certo? Que não havia tantos presos assim. Afinal, diferente das penitências de outras regiões do país, ali não havia superlotação. O fato de haver pena de morte poderia contribuir para isso. Mas o fato mesmo era que até há alguns anos, raramente acontecia crimes em Granville. Ou aconteciam e ficavam por debaixo dos panos. O que era mais provável na sua humilde opinião? O que está acontecendo aqui? Perguntou-se intrigado, acelerou o passo na direção da voz do delegado. O que está acontecendo? Ouviu a voz do delegado. Os guardas estavam visivelmente assustados. Abaixaram a cabeça, ignorando o delegado que fungou. Cadê os presos? Perguntou Rafael, ao lado do delegado. Os guardas entreolharam-se. Os presos estão na ala norte. No prisioneiro Ivil foi encontrado morto. Respondeu um deles, nervoso, esfregava uma mão na outra. Como assim encontrado morto? Perguntou o delegado tenso. Rafael suspirou. Obviamente que aquilo não era bom para ninguém. Pela reação dos guardas, não precisava ser vidente para saber que Ivil não morreu de morte natural. Colocou as mãos no bolso observando a interação dos dois homens. Morto. Simples assim. Respondeu o outro guarda desdenhosamente. Morto como? Perguntou o delegado irritado. Esfaqueado. Não se sabe ainda quantas facadas. Não é possível contar. Disse o primeiro a falar, ele estava mais nervoso que o outro. Não sei por que está todo mundo preocupado. Um criminoso a menos para a gente proteger. Resmungou o segundo guarda. Rafael encarou o homem à sua frente, compreendia a atitude do homem. Afinal, estavam falando de um assassino sanguinário. Mas ainda assim era uma pessoa. O homem falava como se sentisse alegria pela morte do outro. O olhar que ele dirigiu a Rafael lhe provocou um arrepio pela espinha. A alegria do homem não era apenas pela morte de um assassino, mas pela maneira como foi morto. E como isso aconteceu? Perguntou Rafael engolindo seco. Como alguém entrou na cela dele e o matou? Qual é policial? Está nos acusando e defendendo um criminoso? É isso mesmo?
Perguntou-o encarando. Eu não estou acusando, nem defendendo ninguém. Chega. Interrompeu o delegado, tocando no ombro do subordinado. Nunca tivemos problemas com os guardas daqui, e este não é o momento para começarmos. Sussurrou em seu ouvido. Os senhores podem nos levar até ele? Perguntou aos guardas. Mais uma vez, entreolharam-se. Estamos aguardando a polícia. Disse o primeiro nervoso. Eu sou a polícia, meu caro. Repreendeu o delegado autoritário. Sinto muito, não foi isso que eu quis dizer. Reverenciou, esfregando as mãos novamente. Tenho certeza que não. E então? Perguntou o delegado irritado. Por aqui, por favor. Retrucou o segundo olhando de cara feia para Rafael, que o ignorou. Depois o senhor se entenda com o diretor. Resmungou, sendo seguido pelos outros. Diretor, no delegado usou da sua autoridade para que os trouxéssemos até aqui. Disse o segundo sorridente, assim que adentrou a cela. Definitivamente o diretor não ficou feliz pela visita dos dois. Mas a atenção deles estava para a cena à sua frente, tão cedo, aquela imagem não sairia da cabeça de Rafael. Horas depois, eles e o diretor estavam trancados na administração da penitenciária. Mais calmo, apesar de ainda nervoso e preocupado, o diretor encarava os dois policiais. Não precisava ser muito esperto para saber que ele não os queria ali naquele momento. O que você acha, Abel? Perguntou o delegado sério. Não sei o que pensar e tenho medo do que estou pensando. Respondeu frustrado. Isso nunca tinha acontecido aqui. Óbvio que um dos seus guardas cometeu o crime, ou ajudou outro preso a entrar lá. A questão é: quem? Perguntou Rafael. Não é tão simples assim. Desabou o diretor. Para que algo assim acontecesse de maneira tão bem orquestrada, teria que ter a cooperação de pelo menos 60% da equipe, ou de toda ela, e ainda tem os presos. Meu Deus! Que situação! Ele disse alguma coisa sobre o que queria falar conosco? Perguntou o delegado. Não. Mas depois que ele me pediu para falar com vocês do garoto, Bernardo veio aqui. O Bernardo veio aqui? Perguntou Rafael preocupado. O garoto estava sob a proteção deles. Ele prometera a Samara que iria cuidar bem dele, que não deixaria nada de ruim lhe acontecer. Como que esse garoto saiu da casa do Eric, sem que eles soubessem? Frustrado, sacudiu a cabeça. No dia anterior havia sido tenso pelo desaparecimento das duas, depois o Hector ferido, ele descuidou do garoto. Sim. Focou a atenção no diretor. Ele parecia preocupado, por isso eu permiti que falasse com o detento. Além disso, o delegado disse que não demorariam a vir. Imaginei que ainda o encontrassem aqui. Talvez ele tenha falado algo para o garoto. Disse o delegado pensativo. O senhor está dizendo que o assassinato aconteceu logo após a visita do Bernardo? Perguntou Rafael alarmado. O diretor assentiu. E se tivesse acontecido alguma coisa com o garoto? Seu coração acelerou. O que diria a Samara se alguma coisa acontecesse com o irmão que ela acabou de conhecer? Deus me livre, rapaz. Não diga uma coisa dessa nem de brincadeira. Eu estou doente só de pensar nisso. Resmungou o diretor. Graças a Deus o garoto está bem. Não se preocupe, Abel. Nós vamos descobrir o que aconteceu, não seremos definidos por esses corruptos miseráveis. Prometeu o delegado. Espero sinceramente que sim. Concordou o diretor. O delegado e Rafael saíram da sala do diretor angustiados. Era a primeira vez que acontecia um crime tão bárbaro nas dependências públicas de Granville. Assim como o senhor no diretor Abel tem família, nós sabemos que há pessoas muito mais poderosas por trás disso. Preocupou-se Rafael. Eu sei. Vamos ver o que ele falou com o garoto Bernardo. Depois veremos o que podemos fazer sem colocar nossas famílias em perigo. Lembre-se que você também está envolvido nisso tudo. Eu diria até o Tobias tenha mais segue em você que em mim ou no diretor do presídio. Disse entrando no carro. Por que eu estaria na mira dele? Perguntou confuso. Seu irmão esteve na clínica dos horrores, e depois que você começou a trabalhar comigo a polícia esteve mais ativa. E os policiais corruptos começaram a ser expostos. Respondeu tenso. Vou ficar mais atento com a minha mãe e Sofia. Disse preocupado. Na verdade, não pensara que poderia estar na mira do Todo-Poderoso.
Você poderia ir falar com o Luan sobre a Jéssica e o Patrick, enquanto eu falo com o Bernardo. Desculpe-me, mas eu vou com o senhor. Eu até posso falar com o Luan, se o senhor quiser, mas depois que eu falar com o Bernardo. Respondeu solenemente. Como você quiser, na verdade não imaginei mesmo que fosse concordar. Com os olhos cheios d'água, Bernardo encarava os dois policiais. Ele ouvira em silêncio sobre a morte de Ivil, mas a emoção era evidente, Rafael o compreendia. Por mais estranho que fosse no criminoso, era o que o garoto conhecia mais perto de um pai. Eu não sei quem executou, mas sei quem mandou. Disse o garoto pálido. Bernardo, o que o Ivil te disse? Perguntou o delegado no mesmo instante em que Rafael perguntou o que você foi fazer no presídio. Os dois entreolharam-se, deveriam ter combinado como agiriam naquela situação. Eu soube da prisão do Albert. Respondeu olhando nos olhos do Rafael, timidamente abaixou a cabeça. Eu queria avisá-lo para ter cuidado. Então olhou para o delegado. Quando eu cheguei lá ele não demonstrou nenhuma surpresa, mas demonstrou alívio. E disse que iria mandar um recado para vocês. Se até o horário do almoço vocês não tivessem recebido o recado era para eu dizer que ele queria vê-los. E se caso ele morresse antes de falar com um de vocês era para eu entregar isso a você. Concluiu entregando um rolo de papel a Rafael. Por que ao Rafael e não a mim? Perguntou o delegado. Ele disse que é para o Rafael ler antes do senhor. Ele disse que lhe devia isso. Respondeu encarando o Rafael. Rafael, ele disse também para você ler com calma de preferência no sossego do seu quarto, é importante. Os dois policiais entreolharam-se, confusos. Você leu? Perguntou o delegado. Não. Ele me disse que é pessoal. E tem coisas aí que só cabe ao Rafael compartilhar ou não. Isso está muito esquisito. Dê-me esse rolo, Rafael. Exigiu o delegado. Eu sinto muito, delegado. Mas eu vou cumprir com a vontade dele. Pelo que entendi há algo aqui referente a mim ou meu irmão. O delegado fungou frustrado olhando feio para o garoto. Ele só fez o que o único homem que esteve com ele nos últimos tempos pediu. Disse Valentina aproximando-se do irmão. Desculpe-me. Ele me disse sobre o pedido estranho do Ivil e eu o aconselhei a fazer exatamente como ele pedira. Eu só espero que vocês estejam certos. Eu preciso voltar para a delegacia. Você pode ir à casa do Luan, ou quer que eu vá? Eu disse que iria, eu vou, depois eu leio as cartas e procuro o senhor. Respondeu tenso, aquele rolo queimava em sua mão. Pelo volume não era apenas uma carta no que ele poderia saber sobre ele ou sua família? Em silêncio o delegado o levou até a delegacia para que ele pegasse seu carro. O chefe estava aborrecido, gostaria de não estar naquela situação, mas estava realmente curioso para saber o que Ivil lhe escrevera. Eu sinto muito por tudo isso, compreendo que o senhor tenha motivos para desconfiar de mim nessa situação, mas eu te dou a minha palavra de que te deixarei ler, eu só quero estar a par do que quer que seja. Por favor. Lembre-se de que você está me dando a sua palavra. Sim, senhor. Respondeu saindo do carro do delegado direto para o seu. Dirigiu até em casa. Por alguns segundos ficou no meio do quarto olhando o rolo em suas mãos. Por fim, suspirou e o guardou. Prometera que falaria com o amigo primeiro. Depois desvendaria esse mistério. Senhor meu Deus. Preparei-me para o que quer que esteja escrito aqui, pensou nervoso. Respirando profundamente seguiu para a casa de Luan. O assunto que o levava até o amigo não era fácil ou simples. Nervoso bateu na porta desejando que Dona Olga não estivesse em casa. Não se sentia à vontade ao lado dela. Depois do que descobriu. Não pelo que descobrira exatamente sobre ela. Mas porque tinha a impressão de que ela escondia alguma coisa a mais. Desculpa te incomodar, meu amigo. Sei que você recebeu alta hoje e deve estar descansando. Mas preciso falar contigo. Disse Rafael no momento que Luan abriu a porta. Que nada. Não se preocupa com isso não. Entre. Respondeu Luan alegremente. E sua mãe? Traço perguntou adentrando. Ela saiu, continua tão misteriosa quanto antes. Pelo menos agora eu sei que não sou o problema. Uau! Exclamou Rafael ao ver a pilha de livros. Mudei minhas aulas para a IAD, assim terei mais tempo para o trabalho. E como o Hector me deu alguns dias de folga, estou adiantando as matérias da pós-graduação.
Se eu quiser fazer isso dar certo, preciso me dedicar, se bem que agora está tudo bastante confuso. Por favor, senta aí. Indicou uma cadeira ao lado da mesa. Agora me diga o que fiz para merecer um espacinho na sua agenda lotada. Brincou. O delegado me mandou falar com você, porque somos amigos e ele acredita que essa história será mais fácil vinda de alguém mais próximo. Misericórdia. O Hector faleceu? Perguntou sério. Não. Respondeu rapidamente. Apesar de que houve sim uma morte. Mas nada que você deva se preocupar, pensou. Graças a Deus. Se bem que eu não sei o que será das farmácias com o Hector internado. Refletiu Luan sentando na cama de frente para o amigo. Graças a Deus você está bem e pode cuidar de tudo até ele retornar. Espero sinceramente estar à altura, depois da oportunidade que ele me deu. Luan sorriu constrangido. Desculpa te interromper. Continue o que o delegado quer que você me diga. Pela sua expressão imaginei que fosse algo relacionado ao Hector ou à Açucena, mas eu não me atentei para o fato de que o delegado está envolvido. Logo imagino que seja algo a respeito do Ciro, apesar de que não consigo imaginar o que seria. Disse pesaroso. Você tem razão, é sobre o seu pai. Luan fechou os olhos suspirando. Parece que o fantasma do meu pai resolveu me atormentar. Sussurrou abaixando a cabeça. No dia que eu vi a minha mãe com o Hector, ela ficou me falando sobre ele e em tudo o que eu passei por ser filho dele. Você não tem culpa das atrocidades que ele fez. Você é um bom rapaz e não tem nada a ver com ele. Disse Rafael, ele só não sabia se dizia ao amigo ou aos dois. Obrigado, Rafael. Disse com meio sorriso. Luan era esse tipo de pessoa que sempre veria o lado bom das pessoas e das situações. Se recorda que hoje mais cedo a Samara e a Açucena falaram sobre um funcionário do Hector chamado Patrick? Luan assentiu confuso. Pois então, ele está em busca do irmão biológico. Mais uma vez Luan demonstrou confusão. Ele e a irmã, Jéssica, são filhos do Ciro Teixeira. Luan arregalou os olhos, entre surpreso, feliz e confuso. Rafael relatou tudo o que Patrick dissera. Em silêncio Luan ouviu tudo relacionado ao passado dos possíveis irmãos. Rafael se perguntou como ele e os irmãos agiriam se um dia descobrissem que tinham outros irmãos. Eles sabiam que o pai aprontava com a mãe, principalmente quando estavam separados. Mas ele nunca havia pensado nessa possibilidade. Talvez os irmãos pensassem eles eram sempre mais audaciosos que ele. Ele encarou Luan, que estava emocionado e preocupado pelo que a irmã havia passado. A única preocupação real do rapaz naquele momento era que ela poderia ter sido vítima de um monstro como o próprio pai, como se não fosse dor o bastante ser filha daquele monstro. Louvado seja Deus que a livrou de um destino tão cruel. Disse Luan emocionado. Rafael engoliu seco. Conhecia essa sensação. Por vezes acordara no meio da noite preocupado com a irmã sem saber onde ela estava. E quando falava com os pais sobre suas preocupações, ambos eram categóricos ao afirmar que se ela não estivesse bem já teria voltado para casa. Eu vou cuidar dela. Ela nunca sofrerá por causa dos erros daquele monstro asqueroso. Disse tenso. Ela não está mais sozinha, e nem está nas ruas. Você vai ser um ótimo irmão. Ela ficará bem com 2 irmãos cuidadosos. Lembrou Rafael. Acalme-se, Luan. Disse a si mesmo, rindo histérico. Não vá com tanta sede ao pote. A menina não te conhece e pode não gostar de você. Repreendeu-se apertando algumas vezes uma tecla aleatória do computador pelo nervosismo. Luan. Chamou Rafael. Ele o encarou e naquele momento ele se viu no olhar do garoto. Ele conhecia aquela insegurança no terror de nunca ser o suficiente para ninguém. E se eles não gostarem de mim? Perguntou engasgado. Eles gostarão de você, eu tenho certeza disso. Disse sério. Você tem razão, a menina não te conhece, ela nem sabe que o irmão esteja procurando por outros filhos do pai. Pode ser ela não queira por enquanto saber de você, mas isso é só até ela te conhecer e perceber a pessoa maravilhosa que você é. Quanto ao Patrick, ele só quer dizer que está aqui para você, que agora não está mais sozinho neste mundo. Disse gentilmente. Luan secou as lágrimas do rosto. Deus abençoe e que você esteja certo. Rafael sorriu. O delegado já solicitou um exame de DNA apenas para confirmar.
mas tudo indica que vocês são mesmo irmãos. Como você fez uma transfusão de sangue recente, precisamos de uma amostra da sua saliva. Disse Rafael ainda sorrindo. Em quanto tempo sai o resultado? Menino, você ainda nem colheu o material. Disse rindo. Mas eu já pesquisei isso para você. Daqui a 20 ou 30 dias úteis fica pronto. Isso tudo? 20 ou 30 dias úteis? Você pirou? Acha que eu vou sobreviver a 20 ou 30 dias úteis? Repetiu. Rafael esforçou-se para parar de rir, afinal de contas, por maior que fosse o drama do amigo, entendia a gravidade da situação. Não era todo dia que você descobria que não estava mais sozinho no mundo, que o traste do seu pai, no final, fez alguma coisa boa. Será que eu posso conhecer os dois antes disso? Perguntou Luan, um tanto envergonhado. Os dois moram na casa do seu futuro sogro, mas vou conversar com o Patrick para você não aparecer lá de surpresa e abraçar a Jéssica. Luan começou a rir de forma debochada da cara de Rafael. O futuro sogro é mais seu do que meu, Nanico. Rafael alcançou o travesseiro pensando em lançar no amigo, mas lembrou da cirurgia feita na barriga dele e o devolveu para a cama. Nanico? Eu só não vou te mostrar quem é Nanico, porque você foi operado recentemente. Luan abriu a boca para protestar. Nos celulares de ambos apitaram. Eles os pegaram. Salvo pelo gongo. Disse Luan sorrindo. Era um áudio do Érico no grupo intitulado Família por Escolha. Eles entreolharam-se. Asterisco. Boa noite, pessoal. Preciso que todos vocês venham jantar aqui na minha casa e o assunto é sério. Por favor, Isaac sem gracinha, não brinca com isso. O assunto é sério e urgente. Não importa se vocês já comeram, desde que venham. A Samara e a Açucena estão na mansão do Hector. Não quero as duas perambulando sozinhas por aí, então peço que o Luan e o Rafael se juntem para trazer as duas para cá. Por favor. O Jefferson poderia fazer isso, mas acabaram de me avisar que ele e a Paula estão no apartamento da Açucena, que fica mais perto do aeroporto, porque vão embarcar de madrugada. Por isso, não contei para eles. Obrigado, Açucena, por não ter deixado colocar seus pais no grupo, assim não os deixamos preocupados. Asterisco. Os dois ouviram o áudio e saíram correndo, na medida do que era permitido. Pois Luan ainda sentia dor e Rafael precisava ser paciente. Nós vamos no meu carro, Luan. Pegamos as meninas e depois eu trago você de volta. Disse Rafael seriamente. O que será que aconteceu? Perguntou preocupado. Rafael não quis falar. Não queria assustar ou preocupar o amigo por antecedência, mas algo lhe dizia que o assunto era relacionado ao Hector. Que o pior não tenha acontecido, em nome de Jesus, ele estará bem e a salvo. Pensou ligando o carro. A Samara não vai suportar se acontecer alguma coisa com ele. Oh meu Deus! Cuide dele, Senhor. Pensava enquanto dirigia.